que terá 15 minutos para fazer a sua exposição, Gilberto. Alô, som. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sou o professor Gilberto, venho de Eunápolis, Bahia. Quem já visitou Eunápolis? Quem já visitou Porto Seguro? Então, pronto. Vocês sabem mais ou menos, se forem de carro de ônibus, tem que passar por lá, né? É uma cidade maravilhosa. Quero saudar a mesa, o professor Rui e os demais aqui. Quero saudar vocês, né? Agradecer também, sexta-feira, tá todo mundo aqui, né? Vai sextar daqui a pouco. Mas a gente está aqui ainda firme. Então, eu venho para falar de experiência, porque eu sou aquele professor da educação básica, né, que estou em sala de aula já há um bom tempo, não parece, mas há 23 anos, né? E a gente vem desenvolvendo muitas experiências devido às mudanças que vêm acontecendo, e isso é interessante. Então, aqui vocês estão vendo essa imagem, né? Porque quando nós fomos selecionados para ser a primeira escola piloto da cidade, alguém decidiu que ia fazer uma viagem e colocou a gente como piloto. A gente não sabia por quê, mas a gente já estava tão acostumado a pilotar coisas difíceis que a gente falou, bom, resta a nós, né? Vamos, se não tem ninguém para pilotar, a gente começa esse desafio, a gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, se a gente vai conseguir, mas faz parte. Então, eu, por exemplo, fui formado também na educação básica, estudei, né, na cidade também, e o meu ensino médio foi aquele ali, da colmeia, que eu acredito que foi o de vocês também, né? O que é a colmeia? A gente reúne ali as disciplinas, está tudo juntinho, bonitinho. No final, o objetivo é que seja cultivado e que a gente extraia mel, né? É assim que a abelha faz. E o nosso ensino médio era esse, né? A gente tem aquele conglomerado de disciplinas e a gente faz o quê? A gente junta tudo isso, cada um com o seu campo de conhecimento, cada um falando do seu lugar, mas no final a gente vai ter um mel. Se esse mel vai ter um cheirinho de flor, de café, ou não vai ter cheiro nenhum, vai depender daquela equipe que vai trabalhar. Porque eu acredito que vocês conhecem mel, vocês sabem que é dependendo do lugar onde a abelha tem ali a sua colmeia, você vai ter um mel diferenciado, não é isso? Então é o que acontece, a gente nunca vai ter unanimidade, a gente nunca vai ter igualdade, a gente sempre vai ter a presença da diversidade, e esse ensino médio que às vezes a gente critica, foi nele que a gente foi formado e deu bom mel. Vocês estão aqui, eu estou aqui, né? Graças a essa educação básica eu pude fazer graduação na universidade pública, pude fazer mestrado, pude fazer doutorado, e eu venho sempre dessa escola, desse lugar. Então, é essa experiência que a gente procura também transmitir para os nossos estudantes. É dar o valor à escola pública, né? E a gente tem o segundo quadrinho ali, que é o nosso momento atual. A gente está enlouquecido porque a gente tem aí um avanço tecnológico muito grande e a escola passou por isso quando a gente recebeu muitos equipamentos, desde aquela TV azul, que muita gente, que acabou e ninguém aprendeu a usar, né? E agora os equipamentos modernos, e muitos professores não tiveram a habilidade de se lançar, não conseguiram, não tiveram apoio, sempre pelo mesmo problema, a ausência de formação, tempo. Então, às vezes a gente fala desse novo ensino médio como se os desafios fossem novos, mas não são totalmente novos, né? E é isso que a gente vem presenciando. E a gente tem ali, por último, por isso que é a pergunta, né? Ensino médio ontem, hoje e amanhã, será que a gente vai chegar numa situação que parece que começa, que é substituir o papel do professor, e ali tem um robozinho, que aquilo ali é real, acontece na China, é uma experiência onde o professor foi substituído. E a gente sentiu, né? Eu estou falando assim para vocês, pode passar para o segundo slide, a gente sentiu quando esse processo começou, onde a gente estava pilotando um avião, a gente não sabia para onde, né? A gente se sentiu assim meio confuso. Será que a gente vai estar sendo substituído por essa dinâmica de mediação? Será que agora eu não sou mais professor, eu sou mediador? Então nós nos fizemos essa pergunta, né?
E a nossa escola é uma escola onde todo mundo tem uma boa formação, todo mundo lá já tem mestrado, doutorado, e nós mesmos nos formamos. Primeiro a gente se autoforma, mas a gente também se forma em conjunto. E a gente pensou sobre isso aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar na educação, que é ensino-aprendizagem, né? Primeiro, será que nós não estamos abrindo mão do nosso papel de ensinar? Às vezes eu tenho essa sensação, né? Colocam a gente nesse papel de mediador, que esse novo ensino médio coloca a gente nesse papel. Olha, você é mediador. Será que nós entendemos o que é aprendizagem? A gente tem toda uma engrenagem ali, a ideia de que nós, professores, que carregamos isso, organizamos para que todo mundo continue engrenado, mas se uma pecinha daquela sai, as pessoas dizem, olha, é responsabilidade do professor, ele que não está carregando, né? Ele que deixou aquela peça se soltar. Então, nós tivemos esse cuidado sempre, né? É uma escola onde a gente procura ter o cuidado com o aluno, com o pai que vem, mas principalmente também com o colega, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o aluno, muito com a comunidade e esquece completamente do colega. O colega chega, ô fulano, como é que você está? Tô mal. Ah, tá bom, né? Então, assim, é preciso esse olhar. E o fato da escola estar sempre buscando esses processos de formações, a gente pensa isso, tá? Então, pensar que o nosso papel é de ensino e pensar que aprendizagem é essa que o aluno desenvolve. E a aprendizagem é um processo mecânico? Não, é um processo cognitivo, é um processo mental. Então, eu não posso, por exemplo, responsabilizar, né, o professor se alguém não aprendeu. Existem inúmeras outras situações. E a gente sempre se colocou nesse sentido, né, de não nos frustrar ou sofrer quando não era responsabilidade nossa. Então, é um diálogo difícil de você ter, né, com o colega, porque cada um ali foi formado numa nova... Pode passar. Foi formado com uma concepção, com uma abordagem, e é difícil. Então, nós tivemos alguns problemas quando a nossa escola passou a ser piloto dessa aventura que eu estou falando, que seria algo para o novo ensino médio que a gente nem sabia como seria. Primeira coisa, começamos modificando ali a matriz curricular e não tinha o DCRB ainda. A BNCC já existia a referência toda, já existia toda uma organização, mas a gente não conhecia, né? Então, a gente já percebeu uma mudança. Quando esse processo chegou ao final, a maioria dos professores ficou com 26 turmas. Eu, por exemplo, sou professor de língua portuguesa, então cada turma minha tinha 4 aulas. Agora nós só temos 2 aulas de língua portuguesa. Então você imagina o meu desafio. Um trabalho que eu achava que eu já não estava conseguindo fazer em 4 aulas bem, não por minha culpa excepcionalmente, mas por todas as condições que a gente sabe que demanda o processo de ensino e aprendizagem e as condições, né, do sujeito que vive na sociedade, enfim. Então, primeira coisa, se tornou difícil para mim, professor, e aquela escola, a escola acolhedora, que tinha tempo de acompanhar o aluno, o desenvolvimento, o desempenho dele, né? E agora eu me vejo ali com 26 turmas. Como é que eu vou fazer para planejar? Como é que eu vou fazer para gestar o processo de ensino? Como é que eu vou fazer para avaliar? Então, assim, não nego para vocês, o difícil para nós não foi simplesmente ter que abraçar um novo componente curricular, estudar esse componente curricular e encontrar conteúdo científico nesse componente curricular, que parece que só tem tema transversal. Então, nós fizemos todo esse trabalho, mas o mais difícil para nós foi justamente isso. Mudou completamente a minha dinâmica, sem nenhum tipo de incentivo, porque deveria ter tido, pelo menos para nós, um incentivo financeiro, né, para que a gente pudesse usar isso para compensar essas horas a mais que tivemos que trabalhar, né? Então, para fazer essa preparação. A nossa escola, ela não sofreu uma mínima alteração, uma mínima adequação do espaço escolar. Precisaria ter laboratórios, precisaria, né, muitas coisas, mas não aconteceu absolutamente nada, nenhuma janela se moveu. Nada se moveu do lugar, nenhum laboratório foi
adicionado? Nada, não recebemos nada. Nós simplesmente teríamos que continuar fazendo a nossa mágica, que é aquela mágica que o professor sempre faz, né? Mister Professor, e a gente tinha que resolver todos esses problemas. E aí, a sobreposição desses temas transversais, limitando a nossa possibilidade ao ensino propedêutico. O que é o ensino propedêutico? É aquele ensino onde você só coloca ali as primeiras coisas, as informações básicas. Você não consegue aprofundar muito, porque se você for aprofundar, você não tem mais tempo para trabalhar. Então é o primeiro conhecimento, né? Você vai trabalhar ali as primeiras noções, somente. Então a gente hoje, dos desafios, quem já trabalhou esse ano no novo ensino médio vai perceber que você vai ficar na superficialidade sempre. Por quê? Eu estou falando isso por experiência própria. Por que você vai ficar na superficialidade? Porque você não vai conseguir, em 2 aulas, em uma aula, apresentar um conteúdo, trabalhar estratégias metodológicas adequadas para desenvolver isso, avaliar o aluno, ter um retorno do que ele aprendeu ou não, para replanejar isso. Se você for fazer isso, você não vai trabalhar quase nada. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, infelizmente, né? A gente está trabalhando o que é básico, fazendo muitas escolhas, para que a gente possa dar o máximo que a gente consegue para esse aluno dentro do mínimo de tempo que a gente tem, né? E nenhuma mudança na dinâmica organizacional das aulas foi feita. Mesmo as escolas que já têm os itinerários, né, tem as eletivas, vieram primeiro as eletivas e depois os itinerários formativos. Então, assim, com as eletivas ficou mais simples, porque as eletivas, elas são muito parecidas com as disciplinas, né? Não foi tão difícil. Mas agora, com o itinerário formativo, com as escolhas dos alunos, que nem foram escolhas, foi imposto, olha, tem essa quantidade de vaga aqui para esse itinerário, essa quantidade para esse itinerário. O aluno que chegou depois para se matricular, ele não tem escolha, é uma mentira. Se ele chegar lá e todo mundo do itinerário de linguagens e códigos já tiver atingido a cota, ele não vai poder escolher linguagens e códigos, ele vai ter que escolher matemática, por exemplo, né? Então, isso não é verdade. Então, o grande problema está relacionado a isso, e a gente viveu isso na pele. Pode passar adiante. Você vai passar vários, porque ali eu tinha feito uma linha do tempo, mas não vai dar tempo, eu posso até mandar para a professora Leão, ela pode colocar, de repente se interessar para todos, mas é uma linha do tempo desde quando a gente começou esse processo, relacionando a questão da legislação e os processos, pode passar o próximo, que a gente foi tendo de estudo, inclusive da própria rede, que a gente fazia isso lá na nossa escola, tá? Pode passar. Isso, na verdade, né, nós ficamos pilotando isso daí até 2022, porque não se esqueçam que veio a pandemia, né? Imagine, aí nós tivemos 3 matrizes curriculares na nossa cabeça. A gente tinha a velha do ensino médio, né, a antigona, nós tínhamos aquela intermediária que veio, e agora a do projeto piloto, e de repente chegou já nova. Então hoje na nossa escola é uma verdadeira loucura, né? Se eu não estou são aqui, vocês por favor, tá? É porque eu trabalho com 3 matrizes diferentes na escola, porque eu tenho menino terminando a primeira, o outro está seguindo com a outra, e esse ano os novos começou a nova matriz. Então ficou um pouquinho difícil para nós. E eu encerro com essa frase para fazer a gente pensar, né? Não queremos que o nosso aluno, se não for revogado, né, esse novo ensino médio, se a gente não repensar, que ele chegue ao final da vida e diga, a vida inteira podia ter sido e não foi, né? Queremos que a vida seja de verdade, que a gente possa aprender e continuar nosso processo de humanização. Obrigado. Esse foi o professor Gilberto Pereira Fernandes.